Olá, amigos telespectadores da TV Paraná. Hoje nós estamos aqui no município de Grandes Rios, região do Vale do Ivaí, um local de lindas paisagens naturais. E ao meu lado está o prefeito aqui de Grandes Rios, o prefeito professor William, prefeito recém-eleito aqui na cidade, que veio do setor privado e agora tem o desafio de cuidar das pessoas no setor público. Prefeito, é um prazer ter você aqui na TV Paraná. Como é que está o início da gestão aí? Irineu, obrigado pela sua presença, a todos aí da TV Paraná que nos acompanham, muito obrigado também. Grandes desafios, Irineu, nós temos grandes desafios que nós vamos conversar aqui um pouco sobre eles. Podemos elencar aqui o desafio que nós temos um hospital que infelizmente não faz internações como deveria, pequenas cirurgias de média complexidade, visando também altas complexidades. Então infelizmente nosso hospital ele está sendo um pronto atendimento, né? Algo que é a primeira e maior desafio da nossa gestão. Quando a gente olha para as nossas estradas rurais, nós temos uma malha aqui rodoviária, uma malha rural muito grande que precisa de manutenção, ainda mais agora nesse período, que é um período pós-chuvas, grandes chuvas por sinal. E aí vem o desafio das nossas crianças voltarem para as escolas, as ambulâncias, os carros da saúde, da assistência, que transitam também por essas estradas e que tem aí um grande desafio de reestruturar, né, essas estradas, mas aí vem o próximo desafio da nossa gestão, que são os implementos que nós temos aqui. Então, recentemente, gravei um vídeo mostrando todos os nossos maquinários e quais deles estão funcionando. Por exemplo, de 4 pás carregadeiras que nós temos, tem uma funcionando, as outras 3 são fundidas. De 3 retroescavadeiras, 2 quebradas, uma funcionando. De 2 patrolas, uma funciona. De 6 caminhões, 2 funcionando. E aí então a gente olha para a nossa frota da saúde, de mais ou menos 20 carros, nós tínhamos ali 4 funcionando, 2 ou 3 precisavam de manutenção. Então, Irineu, um desafio bastante grande nessas áreas, por exemplo. Mas como o ditado diz, né, o para-brisa e o retrovisor ele tem tamanho diferente, né? O para-brisa é bem maior, ou seja, olhar para frente é mais importante que olhar para o passado, né, daquilo que deveria talvez estar de um jeito diferente e que está na situação que nós encontramos. Seja esse desafio no hospital, seja desafio com as estradas, que é um processo, vamos dizer, natural, a degradação das estradas. E aí entra junto com isso o desafio, né, de restabelecer essas estradas com esses poucos equipamentos que nós temos. Mas existe um conjunto grande de ações que nós vamos conversar aí na sequência para um trabalho que já foi feito, Irineu, depois do dia 6 de outubro. Então eu estive 8 vezes em Curitiba depois do dia 6 de outubro, antes mesmo de assumir aqui a prefeitura, né, eu, meu vice, o Toninho Souza, e toda a nossa equipe. Então eu estive 8 vezes em Curitiba, 2 vezes em Brasília, 2 vezes em Foz do Iguaçu, então levando essas demandas já e tendo as conquistas. E aí vieram então os deputados que abraçaram a gente no período de campanha, aqueles outros que abraçaram a gente também depois das eleições, que acreditaram no nosso trabalho e acreditam no nosso trabalho, e estamos aí, né, nessa busca, e vamos falar de coisa boa também, né, Irinão? Prefeito, aqui a gente está observando que você tem viajado bastante, mas todas as viagens com bons resultados. Vários deputados apoiando. E quais são esses deputados que estão pensando no futuro de Grandes Rios? Até mesmo antes de falarmos dos nossos deputados, é importante destacar que todas essas viagens, Curitiba, Brasília, Foz do Iguaçu, todas elas de carona. Porque não tenho um carro, eu tenho um Corsa 94, que é do meu pai, na verdade, é um carro de família. E esse carro, depois das eleições, ele está até agora na mecânica, restabelecendo tudo lá, né? E essas viagens foram de carona com outros prefeitos ou feitas de ônibus. Muitas vezes fui para Curitiba de ônibus, entendeu? Pegava o ônibus aqui em Faxinal, ia para Curitiba, depois voltava. Então, uma coisa que eu levo para os meus secretários é assim, nós vamos fazer com o que nós temos hoje. Nós não vamos esperar um cenário ideal para fazer. Nós vamos fazer com as ferramentas que temos. Então, nesse trabalho lá em Curitiba, nós temos um deputado que já olhou por Grandes Rios, que é o nosso deputado Evandro Araújo, que é uma pessoa que abraçou com a gente durante a eleição, né? Até mesmo das eleições, ele olhou para o nosso lar de idosos, para o nosso colégio aqui em frente, que é o Colégio Jeremias, mandou veículos para assistência, veículo para o lar, enfim. O Evandro foi muito presente na nossa cidade e foi alguém também que sempre olhou para o professor William e disse: professor, vamos abraçar junto essa missão. Depois disso, o deputado Artagão Júnior também abraçou essa missão. Então, os deputados estaduais, o Evandro chegou e o Artagão veio para somar a esse time. Agora, do ponto de vista lá nos nossos representantes em Brasília,
a primeira que abraçou e acreditou na gente, no nosso trabalho. Deixo aqui o meu muito obrigado ao Evandro, ao Artagão, e um abraço também para a nossa deputada federal, a Luísa Canziani. A Luísa foi a pessoa que olhou para o professor William, para o seu Toninho Souza e abraçou com a gente essa missão, esteve com a gente na eleição, veio aqui, fez um trabalho de falar com a comunidade, falar com as pessoas e abraçou e acreditou. Lá em Brasília, a deputada anunciou para nós R$1 milhão para recapar, na verdade fazer um asfalto, né? Não é um recap, é uma construção de um asfalto novo na tão sonhada Rua Paraná, que é uma rua bem próxima aqui da prefeitura. A Luísa já anunciou esse R$1 milhão. A Luísa também anunciou uma retroescavadeira que vai estar mandando para nós, que é esse grande desafio da restabelecer as estradas rurais. Então a Luísa, deputada federal, foi ela quem olhou, acreditou na gente, e a nossa deputada federal. E depois disso também aproximou de nós para participar dessa gestão e fazer parte o deputado Luiz Nishimori, mais conhecido como Nishimori, né? Inclusive o Nishimori anunciou uma patrola recentemente para o município, viu a nossa necessidade e olhou pela gente. E nós temos um recurso indicado para a nossa atenção primária, tanto da Luísa quanto do Nishimori. Nós tivemos também alguns recursos, né, para a atenção primária da saúde aqui, indicado pela Luísa e pelo deputado também Nishimori. Só que esses recursos ainda não chegaram, mas eu sei que eles foram indicados e estão aguardando portaria também para que a gente consiga viver dias melhores nesse grande desafio. Volto a dizer, entendeu? O grande desafio e o desafio que está sobre os nossos olhares, tanto o meu, do seu Toninho Souza, do nosso secretário de saúde, o Rogério Virtuan, que é voltar a fazer o nosso hospital com as internações, com as pequenas cirurgias. Então, a deputada Luísa, o deputado Nishimori também já tiveram um olhar especial com a saúde. Agora tem novos desafios e na educação, como é que tá? Muito bem, nós temos a nossa secretária de Educação, que é a professora Najara, que era uma professora, diretora de um CEMEI e alguém que sempre viveu a educação municipal. Então a professora Najara assumiu com a gente essa missão. Nós já elencamos um dos motoristas para ser o responsável e acompanhar com a gente a nossa frota, então nós já fizemos uma revisão da frota. Fizemos algo muito importante também, Irineu, que é redesenhar a nossa rota. Então a gente teve uma economia na nossa rota também, quando a gente sentou à mesa e elencamos isso. E a nossa educação tem grandes desafios. Por exemplo, nós temos, infelizmente, em Grandes Rios, salas sem ar-condicionado. Então, com esses aumentos frequentes da temperatura, as nossas crianças sofriam. A professora Najara já identificou e nós já vimos que é possível, dentro do planejamento orçamentário, né, que é do ano anterior aprovado pela Câmara, nós temos sim condições de já colocar esses ares condicionados nas nossas salas de aulas. Então nós já entramos com o processo de licitação desses ares para colocar e fazer as nossas crianças se concentrarem no professor, no aprendizado, naquilo que vai ser a bagagem de vida deles e esquecerem o calor, que eu acho que o grande desafio é esse, esquecer o calor, esquecer a fome. Junto com isso, a professora Najara também, com toda a sua equipe, já começou a retomar as compras diretas, valorizando os nossos agricultores, agricultura familiar. Então, um conjunto de ações de cuidar do ponto de vista climático, né, que é o calor que as crianças passavam, para isso se resolver logo, a alimentação. Tem alguns pensadores que dizem, a barriga vazia não consegue pensar, né? Então a gente já está trabalhando com essa questão também, tendo muito zelo. E algo muito importante, nós estamos em tratativas para começar a atender o piso salarial dos nossos professores. Então a gente vai, não só na educação, mas em todos os estatutários, são aqueles concursados ou aqueles que venham fazer parte via PSS ou terceirização. Nós temos algo um pilar bastante sério na nossa gestão, Irineu, que é a valorização dos nossos profissionais. Então nós temos um trabalho, estamos estudando uma outra questão que vai ser novidade nos próximos dias para valorizar os nossos funcionários, colaboradores, como vamos usar várias terminologias que se usam aí. Mas eu tenho como os grandes parceiros. Normalmente, importante falar isso, Irineu, normalmente existe um triângulo que as pessoas imaginam esse triângulo assim. E aí acha que os funcionários estão aqui e o prefeito está lá em cima. E aí eu falo para eles que esse triângulo ele precisa ser invertido. Esse triângulo ele precisa estar para baixo. Por quê? Porque nós temos aqueles que entregam o serviço, que atende a nossa população, que são os nossos profissionais, que estão lá, os nossos professores, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza. Ou seja, essas pessoas estão entregando aquilo que é direito da nossa população. E o prefeito ele não tem que ser o primeiro homem. Ele tem que ser o último homem lá. Por quê?
eu como prefeito, seu Toninho como vice, os secretários, a Câmara de Vereadores, nós somos a base para que tudo isso consiga acontecer e chegar para as pessoas da forma como eles merecem. E volto a dizer, não tem nada de favor nisso. O que as pessoas estão fazendo é recebendo de volta os impostos que elas pagaram. Então, nossa missão aqui na base é ser uma boa gestão, administrar toda essa gestão para que os recursos que foram arrecadados deles voltem para eles, como saúde, educação, uma dignidade de transporte, de segurança e todos os outros direitos que não vamos listar todos aqui, que demorariam um pouco. Mas eu acho que o grande desafio é esse. Na educação, as nossas crianças terem uma climatização, ter uma boa alimentação, professores bem remunerados, com equipamentos de trabalho, as meninas da cozinha com todos os equipamentos na cozinha, as meninas da limpeza com os equipamentos, administrativo. Algo que a gente vai avançar nos próximos dias é trazer uma segurança com captação de imagem para essas crianças, para a gente conseguir acompanhar todo o ambiente deles, trazendo sempre segurança para a família, do pai que deixou seu filho para ir poder trabalhar, a mãe também, né, os familiares. Então, o desafio da educação, eu diria que são esses. O uniforme escolar também está dentro desse planejamento? Como a gente está chegando em 2025 e o planejamento aprovado na Câmara do ano passado ainda é da gestão anterior, então não foi previsto essa compra de uniformes, ou se foi previsto, a gente está olhando para esse recurso e vendo se o que foi previsto de fato é a qualidade, aquilo que os nossos alunos precisam. Mas para 2026 a gente tem muitos compromissos, material escolar, a gente vai fazer o possível e o impossível, e também a questão do uniforme escolar é algo que a gente vai ter sim em 2026, um olhar bastante especial. Professor, por que não um olhar agora em 2025 com o material e com o uniforme? Primeiro ponto, o tempo ele não espera, hoje já é dia 23 de janeiro, as aulas começam logo que o mês vira, então nós não teríamos tempo de fazer um trabalho bem feito, né? Como dizia meu pai, se for fazer mal feito, veja se precisa de fato fazer. E aí, sempre tendo essa frase do meu pai comigo, conversando com a secretária, disse, nós vamos esperar um pouco para fazermos bem feito em 2026. Mas nada impede, se tivermos orçamento, né, previsto para isso, em julho, quando voltar das férias, a gente fazer bem feito essa compra de material, aquele que for necessário, e também do uniforme escolar das nossas crianças. A educação, ela traz saúde, a educação, ela traz dias melhores para a nossa cidade. Eu acredito muito que o pilar central de uma gestão, Irineu, está na educação. Porque se fizermos um trabalho de conscientização da higienização bucal, a gente tira as nossas crianças do atendimento odontológico. Se fizermos uma conscientização das nossas crianças, por exemplo, da importância do esporte, a gente tira elas de algumas comorbidades, de algumas enfermidades que elas teriam. Então esse trabalho de ver na educação uma conscientização de você separar o lixo de casa, o que é orgânico, o que é reciclado, a gente tira um aterro sanitário cheio, lotado de sacolas e um monte de materiais todos misturados. Então a educação, de fato, é um pilar que ajuda a saúde, que ajuda o esporte, que ajuda o meio ambiente, enfim. A educação é um coração, é algo bastante importante, assim como a saúde, a assistência e outros. Aniversário da cidade, a festa chegando por aí também vai ter comemoração. Isso, não vamos deixar passar em branco. Nós tínhamos um primeiro desenho, Irineu, que era comemorar os 3 dias, 13, 14 e 15, e aí o que nós fizemos? Nós fomos ver a realidade, os números da prefeitura, o recurso que nós temos, como alguns chamam aí de recurso livre, que é um recurso que, vamos dizer, emergencial. Então nós temos algumas prioridades. Primeiro, reabrir o nosso hospital. Segundo, adquirir um ônibus para levar os nossos estudantes para a faculdade. Então nós temos um recurso de 1 milhão que foi anunciado e a gente vai apresentar nos próximos dias. E esse recurso de 1 milhão, pode ser que ele tenha uma contrapartida de 300, de repente 350 mil, até 400 mil, para comprarmos um ônibus de viagem mesmo, um ônibus que vai trazer conforto. Por quê, professor? Porque eu diria que 85% dos estudantes que vão para Ivaiporã estudar, os 85% tiveram uma longa jornada de trabalho durante o dia. Às vezes o descanso, para que ele consiga se concentrar, aprender mais e melhor, é ali essa 1 hora que ele vai ter de viagem. Então nós temos que trazer esse conforto para os nossos estudantes e essa segurança também de estar transitando no veículo 0 km, com o motorista responsável e com toda a estrutura que eles precisam.
Então, voltando aqui para a questão da festa, olhando para esse cenário do ônibus, do hospital e essas demandas na assistência social, nós não vamos deixar passar em branco o nosso evento. Nós vamos ter um evento na sexta-feira, nós estamos ajustando os detalhes de contratações, uma vez que elas acontecerem, nós vamos anunciar aqui e nós vamos ter um show nacional no sábado. Isso nós vamos ter também. Já estive em Foz do Iguaçu, Curitiba e agora nos próximos dias em Brasília, buscando patrocínio. A meta é termos 100% desse evento, né, dos patrocinadores, se não for possível uma parcela muito pequena da Secretaria de Esporte ou do recurso livre, que é aquele recurso emergencial, vamos assim dizer, para a nossa população. E aí nós vamos utilizar muito pouco desse recurso. Mas nós vamos comemorar sim o aniversário da nossa cidade, dia 14 de março, que é um dia extremamente importante, completamos 58 anos de emancipação. E nós vamos comemorar sim esse dia, claro, não da forma como o coração do professor William desejaria, mas eu penso que a prudência nesse momento é de extrema importância. A saúde precisa dessa importância, os estudantes, a assistência social e lembrando também das nossas estradas. Não podemos comemorar se não há motivos para comemorar, mas nós não podemos passar em branco essa data que é a festa da cidade, como assim costumamos chamar. Eu estive alguns dias atrás em Curitiba com várias agendas, foram 2 dias de muitas agendas. A primeira agenda foi uma preocupação que foi levada até a Sanepar, que em Grandes Rios hoje é zero saneamento básico aqui. Então nós temos uma preocupação muito grande com a questão que são as fossas aqui em Grandes Rios. Algumas fossas, que estão num lugar que tem muita pedra, ela é rasa. Outros lugares que a fossa, quando você começa a fazer a perfuração, é um terreno molhado, é um solo molhado. O que isso faz, Irineu? Isso faz que as fossas da nossa cidade elas encham muito rapidamente. E aí, então foi identificado isso pelo nosso governo e aí nós fomos a Curitiba, na Sanepar, para ter uma reunião e saber qual é o planejamento da Sanepar para então fazer a instalação aqui do saneamento básico. E lá, na conversa, nós percebemos que existe uma agenda que prevê 70% desse saneamento até 2030. Com um avanço de 90% até 2033. Ali, nós identificamos que nós precisamos de agir agora. Não podemos, porque quando a gente fala até 2030, isso permite que seja em 2030. E nós não temos esse tempo, né? Então, o que nós fizemos? Nós fomos até a Casa Civil e nós levamos essa demanda lá para o Júnior Ovelha, que é o superintendente geral da Casa Civil, para o Lúcio, e os dois perceberam da urgência e nos levaram até o chefe da Casa Civil, que é o Ortega. Deixar um abraço aqui ao Júnior Ovelha, ao Lúcio, ao Ortega, que nos atendeu prontamente. E lá nós fomos contemplados, uma alegria, nós fomos contemplados pelo nosso governador do estado, ali representado por esses nomes, né, supracitados, né? E eles anunciaram para nós um caminhão limpa-fossa. Então, o nosso município já está aí dentro da secretaria, já demos os andamentos necessários para que esse caminhão chegue para nós nos próximos dias. Vai trazer qualidade de vida, vai trazer dignidade para as pessoas, porque aqui em Grandes Rios, Irineu, muitas pessoas chegam a fazer vaquinha para poder juntar um dinheiro para chamar o caminhão limpa-fossa. Isso não é mais um cenário daqui a alguns dias. Nós vamos sim limpar as fossas de forma gratuita dessas famílias, aquelas que precisarem. Então nós vamos ter esse caminhão limpa-fossa, nós vamos captar isso aqui e fazer a destinação correta nas instituições que recebem esse transbordo, né? Penso que a palavra certa é essa. Junto com isso, nós tivemos também um anúncio lá na Secretaria de Planejamento, Guto Silva, pelo Jaime lá, que é o secretário dele, uma van 0 km para a nossa Secretaria de Esporte, que era um desejo antigo nosso. A Secretaria de Esporte tem um veículo deles, que é o nosso secretário Deda, né? Falávamos sobre isso e fomos atendidos lá pela Secretaria do Planejamento, também levado aí para o nosso governador Ratinho, que vão nos atender nos próximos dias também. Então, tivemos várias agendas, levamos lá algumas demandas aqui do nosso centro de convivência, que é onde as crianças, Irineu, que o pai trabalha o dia todo, que estudam de manhã e à tarde não tem com quem ficar. Então nós levamos os desafios do nosso centro de convivência aqui, que está dentro da nossa assistência social, e também já está sendo feito um trabalho lá para que a gente consiga avançar. E tivemos uma pauta muito importante lá com o secretário Beto Preto, ele nos recebeu, e com toda a equipe ali da Secretaria de Saúde do Estado, nós levamos o pedido de um carro 0 km para as meninas das endemias, e nesse período de dengue elas trabalham muito e é um pedido muito antigo delas de ter um veículo delas. E aí lá na secretaria
levei essa demanda lá para o Adilson, que remeteu também, o secretário nos atendeu na sequência, e o secretário sinalizou que tem tudo para dar certo, e nós vamos anunciar aí nos próximos dias um veículo 0 km que vai ser destinado para as meninas das endemias, e também levamos o desafio do nosso hospital municipal. Então, o secretário de saúde, Beto Preto, deixar aqui Beto Preto um abraço, ao Adilson Silvalino, acho que eu falei Adilson Francino, devo ter errado, peço desculpa, o Adilson Silvalino, tem os dois aqui em Grandes Rios, né? E duas pessoas do bem também. Então, o Adilson Silvalino nos atendeu e eu acredito muito também que vai dar certo esse carro e as demandas do nosso hospital. Inclusive o Adilson hoje, que é o representante aí de articulação da nossa regional aqui, ele esteve aqui hoje em Grandes Rios, visitando o nosso hospital, visitando as nossas clínicas e conhecendo a realidade para poder então levar essa demanda junto ao nosso secretário de saúde, Beto Preto. E eu tenho certeza que o Beto, que sempre olhou para o Grandes Rios, que é um parceiro da cidade também, nessa missão aqui de levar a saúde de qualidade, uma saúde do SUS, que é uma saúde de qualidade. Eu acredito no SUS, eu acredito na qualidade da saúde do SUS, e aí a gente fez esse trabalho, então, lá também, junto com a Secretaria de Saúde. É isso aí, pessoal. Olha, podem ficar tranquilos, você aí de Grandes Rios, que o prefeito, o professor William, está com todo o gás para poder trabalhar por você. Prefeito, considerações finais, tem mais alguma coisa que você queira passar para a população que está nos assistindo agora? Irineu, tem uma frase que diz assim: sonho que se sonha só é apenas um sonho, e sonho que se sonha junto se torna realidade. Então a gente precisa lembrar que o professor William sozinho não consegue fazer nada, né? Nós somos aqui um time, eu, meu vice, seu Toninho Souza, todos os nossos secretários, e não podemos deixar de mencionar os quase 300 funcionários que são concursados aqui da Prefeitura, ou PSS, ou terceirizado, que são aqueles que de fato, como já dizia anteriormente na entrevista, são aqueles que estão à frente dessa missão, que estão levando aquilo que é direito das pessoas na saúde, na educação, nas estradas, na assistência, enfim, em todas as áreas que nós temos aqui. E não podemos esquecer também, Irineu, de dizer aqui a Câmara de Vereadores, né, os 9 eleitos que abraçaram com a gente essa missão. Inclusive, na segunda-feira, que foi dia 21, nós estivemos lá numa sabatina, que nada mais é que uma abertura para que todos os vereadores que estavam presentes fazerem perguntas, a pergunta que eles desejarem. Então, tenho certeza que a Câmara de Vereadores, aqui vou mencionar a presidente Roseli Barreto, ela à frente ali da Câmara com os outros vereadores, trilharão esse caminho dos desafios com a gente. Começamos a reportagem dizendo os desafios, mas dizer assim, que ao olhar para o time, todo esse time que está com a gente, os nossos funcionários, os secretários, os vereadores, o nosso vice, seu Toninho Souza, os deputados, enfim, esse grupo de pessoas que já foram mencionadas aqui, o coração, ao mesmo tempo que fica preocupado, o coração, ele acredita em dias melhores. Como dizia o nosso lema de trabalho, levanta e avança Grandes Rios, eu acredito muito que essa cidade, como você mesmo dizia, é uma cidade muito bonita. Diria que, hoje eu ouvi isso, o Adilson Silvalino esteve aqui, ele falou assim, professor, Grandes Rios tem o céu mais bonito do mundo. E eu falei, Adilson, posso parafrasear isso? Ele falou, pode. Eu falei, então eu vou parafraseá-lo. Nós temos aqui uma cidade que tem um céu mais bonito do mundo, uma cidade de pessoas acolhedoras. Aqui em Grandes Rios, quando você faz uma vaquinha para comprar um medicamento, ou quando você faz uma vaquinha para fazer uma cirurgia, você atinge a sua meta muito rápido. Então é uma cidade de pessoas que trabalham, pessoas que têm um coração muito bondoso e acima de tudo isso, não podemos deixar de falar que Deus é o Senhor dessa cidade e quando a gente coloca Deus sobre todas as coisas tendem a dar certo. Mas nós não podemos esquecer de dar o nosso melhor. Tenho certeza que todos que estão junto nessa missão, todos nós daremos o nosso melhor e, como dizia o Paulo, dê o seu melhor e Deus cuidará do resultado. Eu acredito muito nisso. É isso aí. Então hoje nós entrevistamos o prefeito recém-eleito aqui de Grandes Rios, que olha, o homem tá com vontade de trabalhar, hein, gente? O professor William. Obrigado, professor William, pela oportunidade. Eu que agradeço. E a TV Paraná está de portas abertas sempre para você e para toda a população aqui de Grandes Rios. Um abraço a todos. Um abraço a todos e até qualquer momento.
Paraná Notícias, oferecimento Churrascaria Brete, o melhor rodízio de carnes assadas de Apucarana em toda a região. Na Avenida Governador Roberto da Silveira, na saída para Maringá. Danês Alimentos, pet saudável é pet feliz. Leve Limpe Produtos de Limpeza, Disque Entregas 99962-4340. Autoescola Apucarana, primeira habilitação ou alteração de categoria é com a Autoescola Apucarana, 43 9957 0006. E Restaurante Faquiano, a melhor refeição no centro da cidade. Disque Entregas 3423-0934.